Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao seu ponto de negócios. Aqui você vai ter insights semanais sobre desenvolvimento pessoal, marketing, vendas, gestão, liderança com empresários do varejo. Aqui é o seu ponto de negócios, onde você vai ter as melhores informações. Cada convidado é um verdadeiro MBA. E hoje eu estou aqui com a minha co-host, Vanessa Ferrari. Olá! Que honra ter você aqui comigo, Obrigada, Vanessa. a honra é minha. Vanessa, diz pra gente aí quem é esse cara que a gente vai entrevistar hoje. Hoje a gente está com Pablo Vitorazzi, o lojista 0001 do Shopping Vila Velha, que inaugurou com a gente Ele aqui, inaugurou, né? é o primeiro. Primeiro. Está completando 10 anos em agosto, junto com o Shopping Vila Velha. É verdade. Aliás, cheguei aqui quando era só terra, não tinha nem construção ainda, né? Pode falar era só que planta. era só planta, né? Era Então, tudo mato. acompanha hoje porque o Pablo vai mostrar para você, além dele ter as operações aqui no shopping, ele é multi-investidor, tá? Mostrar como você consegue fazer gestão de mais de um negócio, como é que você recruta as pessoas certas, como é que você desenvolve novas lideranças. Então, assim, vai ser um verdadeiro MBA. Para começar, eu quero começar perguntando o seguinte: quem é o Pablo Vitorazzi na fila do pão? Rapaz, o Pablo Vitorazzi tem muitas facetas, tá? Uma delas é pai de 3 meninos lindos, Eduardo, Rafael e Henrique, marido da Camila. Pescadores já, né? Pescadores profissionais, melhor que o pai, né? E marido da Camila e empresário de vários setores, né? Eu sempre quis atuar em vários ramos de atividade. Perfeito. Ou seja, eu queria experimentar do mercado e vim de uma família do varejo, né? Minha mãe, comerciante. Legal. Nasci, cresci, fazia meus deveres de casa dentro de uma loja de roupa. Aqui mesmo, no Espírito Santo? No Espírito Santo. E me desenvolvi ali como pessoa, como profissional, desde muito pequeno. Legal. Tá? Foi um crescimento contínuo, sempre junto com a minha mãe ali dentro da loja, onde eu fui estoquista, caixa. Então, eu acho que a palavra que me define hoje é ousadia. Eu sempre fui ousado, determinado, focado e persistente, porque o empreendedor tem que ser persistente, além de ousado, persistente. Já deu aula, né? Já começou, pelo amor de Deus. Pega papel e caneta, porque você vai ter muito conteúdo. Agora eu quero pedir para você que está aqui nos assistindo, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com aqueles 5 amigos seus que você sabe que precisam se desenvolver, precisam performar ainda mais, né, Vanessa? Toda semana vai ter conteúdo aqui. Você trouxe um ponto que eu acho que é bastante relevante a gente trazer, Vanessa, que é o seguinte: caramba, você começou a trabalhar desde muito cedo com a sua mãe. O quanto que o exemplo foi importante para que você fosse o homem que você é hoje, Pablo? Cara, sim, eu sou muito família, né? Então, muito por causa dos meus pais. Tá? Minha mãe, ela soube educar dentro desse lugar que ela era onde ela podia. Né? Ela precisava trabalhar, então ela era empreendedora por necessidade, ou seja, não vim de uma família abastada. E às vezes as pessoas me olham hoje e acham que eu caí do céu, né, pronto, com dinheiro no bolso e dentro do shopping. Só os frutos, né? Só ver os frutos. E, na verdade, eu vim de uma família de classe média baixíssima, não passei fome, graças a Deus. 3 meninos, 3 filhos, né? Também irmão de mais 2, né? Então, minha mãe com 3 filhos. E era tudo muito difícil nessa época. Então, o conviver dentro da loja foi um aprendizado que eu levo para a vida. Perfeito. Porque ali eu aprendi, como eu falei, a ser o caixa da loja. Eu sabia lidar com dinheiro com 10 anos de idade. Eu estou falando de 35 anos de empreendedor, vamos dizer assim. Tá conservado, hein, jovem? Não é? Pô, né? Fiz 45 agora, Parece né? não, pô. Ainda Tá bem. no formal, o Botox tá em dia. E, Pablo, Estou precisando reformar. você falou que você tem mais 2 irmãos, né? Tem mais 2 irmãos. Igual você agora, tem 3 filhos. Sua mãe Exato. também teve 3 meninos. O Augusto perguntou, né? Como o exemplo da sua mãe fez você se desenvolver hoje. Sim. Como que você hoje trata isso com os seus 3 filhos? Então, Boa pergunta. hoje, graças a Deus, eles não precisam estar dentro da loja por uma necessidade minha de não ter como cuidar.
Aham. né? Então, hoje eu tenho o privilégio de ter a esposa, Camila, dedicada à educação dos meninos, a olhar pela parte educacional, pelo dia a dia, as rotinas do dia que são pesadíssimas, né? Então, isso me permite estar fora, confortável, no lugar de empresário, de cuidar de muitas pessoas e deixar em casa o meu bem mais precioso com a minha esposa, que está olhando por eles. E né? você Perfeito. passa essa veia empreendedora para eles? Você já identificou em algum deles que algum deles vai Passo. ter essa. Na esse verdade, eu mesmo vejo tino? o perfil hoje, consigo analisar o perfil de cada um e vejo que um tem um perfil mais criativo, o outro um perfil mais social, mais vendedor, muito Aham. vendedor. O Henrique, por exemplo, o mais novo, é muito vendedor, ele É vende com os verdade. olhos. Então, assim, Verdade. ele é muito simpático, agradável, ele se vende. E tem um outro que é muito mais metódico, que é o Eduardo. O Rafael é mais criativo, o Eduardo mais metódico, mais conforme. Então, é aquele Sim. matemático, aquele mais calcula as coisas, que quer tudo Analítico, Se eles né? forem sócios, dá Pô, certinho. dá né? certinho. Se eu colocar os três nas empresas, eu tô feito. Porque É. um cria, o outro vende, o outro cuida do dinheiro. Então, vai Coisa vai boa. ser a empresa perfeita. Porque você você falou, né? Empresário há 35 anos. É. Cresceu lá em Big Field aprendendo a vender, a criar, a empreender, calcular, enfim. Só que quando você empreende num lugar que você tem dados Sim. para você colocar a sua marca ali, não é que seja mais fácil, né? Mas tem outros desafios. Por exemplo, se você vai abrir uma loja no shopping hoje, o shopping te dá todo um relatório de fluxo, de perfil de Sim, público. Você perfeito. pode ficar um mês aqui buscando experiência, você pode fazer pesquisa em loco, enfim. Você tem vários Insumos, né? insumos, exatamente, para você decidir se você abre a sua loja ali ou não. Só que há 10 anos atrás, quando o Pablo olhou para o Shopping Vila Velha, para um projeto, né, que não era o shopping, o que precisou, assim, lá, você e o que mais ali envolvido, para você acreditar que algo que estava no papel de uma promessa de empreendimento, você colocaria o seu dinheiro ali como investimento dentro de uma loja, você abriu uma franquia nova no Espírito Santo, você arriscou pela primeira vez em shopping center, foi muita coisa em primeira vez. Como é que foi isso, assim, essa Mas na minha- emoção? Mas na minha vida tudo teve essa primeira vez. Ou seja, essa ousadia veio lá de pequeno mesmo. Então eu vou só voltar um pouquinho e lembrar Perfeito. do momento em que eu resolvi vender chup-chup. Quando eu falo para as pessoas, tem gente que acha que é historinha para contar, né? Mas é a minha história. Com 8 anos, eu tinha uma meta, mas eu não sabia o que era meta. Né? Hoje eu sei o que é meta, o que é objetivo, o que é plano de ação. Com 8 anos você não sabe o que é meta. Mas eu tinha uma meta. O objetivo era comprar um videogame, que na época chamava Atari. Então a minha meta era o videogame no final do ano. Como eu falei, a minha família não tinha condições, não era uma família abastada que podia comprar um videogame. E eu resolvi pegar os chup-chup, que aqui no estado chama de chup-chup, que a minha mãe fazia para mim e para os meus irmãos, como sobremesa, e ela fazia uma quantidade grande para durar a semana, e eu peguei aquele chup-chup, botei numa caixinha, desci e vendi no prédio. E deixou os irmãos sem chup-chup. Os irmãos ficaram sem sobremesa, e a sobremesa da semana eu vendi em um dia. Só que eu peguei o gosto pelo dinheiro da venda daquele chup-chup e entendi que aquilo ali, se eu juntasse, ou seja, eu já sabia fazer minha economia, eu ia conseguir comprar o meu videogame no final do ano. Ou seja, com 8 anos eu já tive essa percepção. E comecei a vender o chup-chup no prédio. A minha mãe fez mais, eu vendi mais, e aí eu fui falando, ela foi entendendo que eu estava vendendo, mas ela fingiu que não sabia. Até que eu pedi que ela comprasse uma caixa maior, porque eu entendi que eu já tinha chegado ao limite daquela caixa. E pedi que ela comprasse uma caixa maior, ela comprou uma caixa maior. E eu fui para a beira do Banestes, que na época o banco principal ali da Expedito Garcia. Sentei ali na frente e tem um porém, se tiver o Erivelto tá me ouvindo, eu quero achar ele, porque ele era o meu segurança. Você acredita que eu contratei um segurança? Erivelto, cadê você? Contratei um segurança. Olha só o pensamento de uma criança. Erivelto era da sua idade ou era um Ele segurança era mais velho? velho, um pouco mais velho, maior do que eu, mais forte, eu magrelo, franzino, Olha aí. com medo de ser roubado. Contratei um segurança. Eu já tinha essa percepção. E ele foi
trabalhar comigo, trabalhar entre aspas, depois da escola, para vender o chup-chup, e eu vendia 50, 100 chup-chup todo dia. E ele ia comigo a Com troca 8, de 10 anos. com 8 anos, em troca de um chup-chup de limão, porque eu falava que era o único que a minha mãe podia deixar a gente tomar o chup-chup de limão. Eu já era econômico. Econômico, lógico. Mas o porquê que eu estou dizendo disso? Porque depois disso, como eu falei, cresci dentro de uma loja, trabalhei no Detran, que é um órgão público, como programador. Fiz essa formação em TI na época, em programação. Saí desse lugar e fui para uma empresa de tecnologia na época. E dessa empresa de tecnologia, eu fui ainda para a maior empresa de chocolates do Brasil na época, também prestar serviço como terceiro. E então eu vi uma oportunidade, um gap ali naquele momento, de abrir o meu próprio negócio. Então, com 19 anos, eu já tinha essa visão. Legal. Porque eu já Que tinha legal, passado cara. por isso tudo. E aí você vai se desenvolvendo. É óbvio que a gente é uma eterna caminhada, eterna jornada, Sim, não sim. para nunca. E consegui abrir o meu próprio negócio. Em 2000, abro minha primeira empresa, que já faz 24 anos, agora em julho, dia 21 de julho, inclusive. E dela, que era de tecnologia, e dela vou me desenvolvendo. Vou aprendendo com a roda rodando a desenvolver um negócio. Perfeito. É óbvio que eu não tinha conhecimento empresarial, não sabia fazer os processos bem definidos, mas eu tinha muita vontade, ousadia e perseverança. E olha que interessante. Eu conheço o Pablo há 6 anos como lojista Aham. no Shopping Vila Velha. E a gente que está desse lado, a gente não imagina o Exatamente. background, né? É isso. A gente não imagina história. As pessoas acham que a gente caiu de paraquedas aqui, né? Eu acredito muito, Van, em cima do que você está falando, o Pablo está trazendo. O empreendedor ele é muito intuitivo, né? Você com 8 anos sabia que tinha que ter alguém olhando para ninguém te roubar. É intuição. O empreendedor ele chega em alguns níveis com essa intuição. Aí chega um momento que ele realmente precisa procurar pessoas que vão auxiliar ele nessa formação, enfim. Mas uma das coisas que eu acredito muito é na capacidade da visão do empreendedor, que é um pouco do que a Vanessa falou. Cara, isso aqui no Shopping Vila Velha é só um monte de terra. Era. E aí, assim, você conseguir enxergar o que é o Shopping Vila Velha hoje, a maior referência de entretenimento para a família, com um mix completo, né? Eu lembro, tô aqui há 10 anos, né, no Shopping Vila Velha, na época eu trabalhava na C&A e, putz, cara, eu lembro quanto foi desafiador os primeiros anos, né? Com certeza. É o que você falou. A gente veio conhecer uma planta, né? Sim. E, óbvio, a partir daquilo ali, a gente vislumbra um ambiente que seria um ambiente realmente diferenciado para Vila Velha, pelo tamanho, pelo porte do shopping, Sim. né? Sim, Então, é óbvio que é uma aposta. Quer dizer que o empreendedor, então, sempre vai acertar? Não, né? A gente não acerta em tudo. Ou seja, se todo mundo acertasse tudo, todos os empreendedores do Brasil seriam milionários, na verdade? Sim. Então, só que a gente tem que acreditar. Ou seja, eu não tinha números, eu não tinha histórico do shopping, né? Mas, obviamente, conhecia a empresa que tinha por trás, né? Perfeito. A administradora que vinha para o estado, na época, BR Malls, né? Hoje Allos, era uma empresa que já tinha um know-how no Brasil. Perfeito. Então, isso validou essa vontade de vir, sabe? Te deu segurança, Me né? deu segurança. Óbvio que eu não tinha como certeza de que isso daria certo. Como que eu, empresário, que tenho uma grana para investir, analiso para escolher uma marca para eu ser franqueado dela? Ótimo. Hoje eu ajudo muitas pessoas de shopping, principalmente, e aí a gente vai falar depois, Sim. a encontrarem a empresa ideal para vir para os shoppings, né? Porque o Grileto foi uma pesquisa de campo. Eu fui até a matriz, fui conhecer as lojas do Grileto e fui primeiramente, antes de fechar o contrato, na convenção dos franqueados. Aí você fala, Boa. nossa, mas como é que você foi na convenção dos franqueados? Nem franqueado Sem ser você franqueado. era. Eu fui na convenção porque foi uma exigência minha e na época do meu sócio,
que Rodrigo, que não é mais, que foi embora para os Estados Unidos. No primeiro ano ele já abandonou o barco, Boa. mas foi importante para mim naquele momento, porque foi ele o primeiro a botar a mão, assim, incentivar, vamos. Vamos fazer. Era uma coisa nova para mim como restaurante, nova para mim como shopping e nova para mim como praça de alimentação, que é dificílimo, né? Sim, Trabalhar em praça, se desenvolver ali, criar uma equipe, formar uma equipe, não é algo muito simples. Mas para eu chegar até lá, eu quis conhecer as operações a fundo, ou seja, eu fui nos lugares onde tinha, e São Paulo já tinha muitas operações griletos, no estado não tinha nenhuma. Fiz uma exigência de participar da convenção daquele ano, que foi em 2013, porque o shopping inaugurou em 2014, eu fechei o contrato no final de 2013 com o grileto, de exclusividade, e fui para a convenção. Foi em setembro, outubro, salvo engano. E na convenção, eu sentei com muitos franqueados. Eu sentei na mesa de franqueado do Rio, eu sentei na mesa de franqueado de São Paulo, eu sentei na mesa de franqueado do Sul, do Nordeste, e foi ali que eu tive certeza que eu podia trazer o grileto para o estado, que era uma franquia que entregava sólida, que entregava realmente o que prometia, e fazia muito pelo franqueado, diferente de outras franquias que normalmente vendem e te deixam aqui à deriva. Então, assim, resumindo um ponto do que você trouxe, né? Então, quando eu vou analisar uma marca para eu ser franqueado dela, primeiro tem que ter sinergia comigo. Certeza. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a marca ter solidez, né? E eu conseguir olhar essa marca daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, Sim. que foi um ponto, né? Você está há 10 anos na marca. Terceiro ponto, é você ir analisar a operação do dia a dia. Porque eu vejo que muitos empresários querem comprar uma franquia sem ter a vivência prática de múltiplas realidades da franquia. Exatamente. Porque, às vezes, eu vou na franquia modelo, o nome já diz, pô, é modelo. Agora, quando eu consigo fazer essa análise de campo, e aí, assim, eu preciso conversar com quem está com a marca. E eu não posso ter uma opinião, porque às vezes uma opinião é enviesada. A franqueadora coloca ali 1 ou 2 franqueados para poder... Eu sou conselheiro de algumas franqueadoras, né? E uma das coisas que a gente fala muito é, cara, eu preciso fazer o franqueado ganhar dinheiro. Se eu faço meu franqueado ganhar dinheiro, ele vai ficar com a marca, como você está falando, né? Com 10 anos. Então, esse suporte que você falou também, nos treinamentos que a marca precisa gerar, esses fatores a gente precisa avaliar, porque não é só eu achar, não, eu acho que isso aqui é legal, vou fazer. Né? Por isso que eu vejo que muitos empresários tiveram um problema com franquia. Muitos quebram a cara. Nós vamos falar aqui do shopping, quantos lojistas abrem e nos 2 primeiros anos já fecham. Sim. Mas, é culpa do shopping. Não. É culpa do lojista que simplesmente vê uma franquia na internet, jogou lá, fez uma pesquisa simples, abre um negócio, sem ter nenhum conhecimento do negócio, não vai lá visitar a franquia. É isso. O vendedor veio vender Exato. O peixe dele. Só porque achou bonito, né? Achou legal, interessante e vai para dentro. Investe uma grana, coloca o negócio para rodar, não suporta, não consegue rodar e aí fecha. Perdeu aquele dinheiro. E, Pablo, todo. quais são os benefícios de estar dentro de uma franquia? Então, os benefícios, porque eles, primeiro, te entregam todo o know-how do negócio. Então, assim, eu não tinha experiência de restaurante. E eu precisava, obviamente, de ter todo um receituário, todo um formato de venda, de prato executivo. Então, assim, eles entregam todo esse material, sabe? O material de marketing, toda a campanha de marketing é desenvolvida pela franquia. Ou seja, a gente tem algumas coisas que é engessado? Tem. Você tem um engessamento, Sim. porque você não pode criar algo. Tem que ter algo. padrão, né? Tem que ter padrão. Mas, óbvio, eu estou seguindo uma estrutura que já é uma estrutura de sucesso Validada, no Brasil. Né? Então, eu não tenho por que eu ficar validado. criando um prato novo, né? Uhum. Então, eu comprei um modelo de negócio que me entrega esse formato. Então, eu tenho que, obviamente, seguir a regra do jogo. Se a gente for parar para analisar, né, de 2003 a 2014/15, a gente viveu ali a década do varejo. A gente teve um consumo exacerbado
a gente cresceu muito, foi onde as franquias explodiram no Brasil. Sim. Muita gente com grana, Poder de compra, né? poder de compra muito grande. E o que aconteceu? As pessoas elas começaram, sim, putz, vou abrir um negócio, vou empreender. Só que não é só eu pegar, abrir um negócio e achar que ele vai dar certo. Não. Se eu não acompanhar os meus indicadores, se eu não tiver alguém ali operando, né? Porque o que eu vejo que muitas vezes as operações elas quebram, seja dentro de shopping ou fora de shopping, é porque o cara não faz a gestão. O dono da empresa não faz o seu papel como Na empresário. verdade, no primeiro momento, eu vou falar, eu que nunca tinha fritado um ovo, apesar de sempre me lançar à frente das coisas, eu nunca tinha fritado um ovo. Essa era uma grande verdade. Então, para mim, era um desafio. Ah, Pablo, então você comprou uma franquia para ir virar chapeiro fritador de ovo? Não. Não. Só que, como eu fiz lá na loja da minha mãe, quando comecei no caixa, de office boy, de estoquista, eu também fui para dentro do treinamento, Perfeito. junto com a equipe, e quis participar de cada setor da loja. Perfeito. Ou seja, eu quis entender o que cada setor passava naquele momento. Eu quis ir para o fogão, sem nunca ter feito um arroz na vida, mas eu fui para a franquia. Eu fui para a loja modelo da franquia na época e fui fazer o arroz, o feijão, seguindo o receituário da franquia. Porque se eu, um cara cru de cozinha, que não entendia nada, conseguisse fazer com a receita Perfeito. um arroz, um feijão, no sabor do grileto, então qualquer um poderia fazer. Se eu conseguisse fazer um ovo bem feito e fritar a batata, que também não tem mistério nenhum, mas fritar a batata e saísse no padrão do grileto, qualquer um poderia fazer. Porque eu sempre fui uma negação na cozinha. Perfeito. E até hoje as pessoas falam, mas você é bom de cozinha? Não. Mas você é dono de restaurante? Sou bom de gestão, pô. Eu não sou bom de cozinha. Né? Eu não montei uma operação para ser o cozinheiro da operação. Não estou desmerecendo o cozinheiro. Sim. Mas não é o meu papel dentro da loja, né? Você mostrou que durante todo o seu trajeto, você se prepara muito, né? Sim. Você sempre está preparado, seja intuitivamente, Sim. nos seus 8 anos, seja agora na abertura da loja que você foi atrás e você aprendeu ali os processos de como fazer o arroz, fritar batata, etc. Isso envolve preparação e treinamento. Sim. E shopping 365 dias no ano. Exato. Vamos falar de equipe? Vamos falar de equipe. Eu pergunto para você assim, primeiro ponto, né? Eu vejo que muitos empresários têm dificuldade com seus colaboradores. Valência vai lembrar, você também vai lembrar. Em 2019, a gente fez um projeto de experiência do cliente aqui do Shopping Vila Velha. E a gente entrevistou... A gente estava participando junto. Não, você, Vanessa e eu fomos as pessoas que a gente sentou junto, desenhou, mapeou. A gente entrevistou mais de 1.000 pessoas. Entrevistou mais de 500 colaboradores e todos os donos de loja. E aí a tese que a gente chegou foi que para que eu tenha um cliente encantado aqui na ponta, eu preciso encantar o meu colaborador. E para eu encantar o meu colaborador, eu, empresário, preciso estar encantado. Então, a gente enxergou, e isso é dado, pesquisa que a gente fez aqui, 86% dos clientes estão dispostos a pagar mais por um produto ou serviço que atenda melhor. Então, às vezes, a gente fica nessa de mas o preço, o cliente está falando do preço. Cara, 86%, a pesquisa a gente fez aqui no shopping, 86% das pessoas estão dispostas a pagar mais por um produto ou serviço que atenda melhor. E aí eu vejo o seguinte, cara, as tuas operações elas sempre rodam de maneira muito consistente. Porque quando a gente fala de varejo, o turnover é alto. Quando a gente fala de varejo e alimentação, ele é mais alto ainda. Eu quero perguntar para você, cara, primeiro, como é que você escolhe as pessoas? Segundo, como é que você mantém a chama acesa nelas para que elas continuem trabalhando para você, com muito amor, carinho, dedicação, enfim. Então, assim, eu acredito muito no coletivo, tá? Perfeito. E quando a gente falou em experiência do cliente lá atrás, a Vanessa, a gente estava conversando há pouco, e a Vanessa sabe muito bem que o que sempre me motivou, dentro do shopping principalmente, na verdade, desde o associativismo, que eu venho da muito CDL, forte. do associativismo,
foi sempre fazer um ambiente favorável para todo mundo. Ou seja, o varejo o varejista ele só vai ter sucesso se o shopping todo rodar dentro do shopping, se o shopping todo estiver sendo bem, atender bem, entregar uma experiência, entregar uma solução para que Porque se eu vou numa loja e sou mal atendido, eu não quero voltar naquele shopping. Eu não volto no shopping. A experiência ruim Exatamente. não faz nem ele voltar no shopping. Impacta todo mundo, é verdade. Então, assim, é óbvio que a gente sempre trabalhou a questão de treinamento com a equipe. No último ano, realmente, a gente tem sofrido com a falta de mão de obra, que é uma coisa do Brasil. Aliás, nem só do Brasil, mas do mundo, a pós-pandemia, né? Gerou essa quebra na mão de obra, principalmente de base. Então, a força de trabalho, né? A força de trabalho, principalmente no mercado de entrada, né, assim, na parte de alimentação, que é uma área de entrada para o mercado para essas pessoas. Mas eu tenho funcionários de 9 anos, de 10 anos no Grileto, de 8 anos, e hoje é muito difícil você ter uma cozinheira dentro do shopping. Eu vou te dizer, não deve ter 2 lojas na praça de alimentação que tem alguma auxiliar de cozinha, cozinheira, coordenadora que tenha mais de 9 anos e eu de assino, shopping. que eu acho que não deve ter mesmo, não. Eu tenho 2. Não é fácil. Eu tenho uma supervisora que tem 7 anos, eu tenho gerentes que têm 6 anos. Ou seja, elas ficam comigo por causa do salário, a gente chama de salário emocional. É aí que a gente segura. Que legal isso, não sei o que é salário emocional. Esse colaborador, ele fica com você pelo salário emocional. Que interessante. Já ouviu falar nisso? Não, nunca ouvi falar. É diferente, porque ele tem uma gratidão por você, por muitas vezes o que você fez por ele foi muito mais do que o salário que você pagou, né? Então, assim, eu sempre tive essa entrega. Como eu falei, eu acredito no coletivo, eu não penso no meu próprio umbigo. Não quer dizer que eu sou perfeito, mas eu busco fazer com que todo mundo ganhe. Eu acho que o ganha-ganha, Augusto sabe bem disso, porque muitas vezes as oportunidades que vieram, eu falei, Augusto, você é o cara que tem que assumir isso. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque o Pablo foi o cara que mudou a minha vida. Eu quero falar sobre isso ainda. Porque se eu sou o cara que eu sou hoje, o Pablo tem uma parcela gigantesca na minha vida. E por isso o primeiro está aqui. Fico feliz. Por isso o primeiro está aqui. E que bom isso, porque ele foi a primeira pessoa que eu pensei e você foi a primeira coisa. pessoa que ele pensou. É a mesma coisa. Falei, não, tem que ser o Pablo. E o Augusto sempre me honra muito e eu fico feliz porque eu vejo o crescimento e vejo o desenvolvimento da pessoa e fico feliz pelo desenvolvimento dela. Porque se ela se desenvolveu e cresceu como o Augusto cresceu, cara, o que eu fiz lá no início, que foi só uma pontinha, já fez diferença, entendeu? Que legal. É óbvio que quem fez todo o desenvolvimento foi ele. Mas eu acho que esse pontapé inicial, se a gente pode dar, por que não dar? E é aquilo do salário emocional, assim. Eu vou trazer o meu exemplo, acho que até para tangibilizar, né? Em 2018 eu comecei, enfim, saí da C&A, trabalhava na C&A, cuidava das lojas aqui, na parte de produtos financeiros do Espírito Santo, achei que empreender era fácil. Fui empreender, Vanessa, deu tudo errado no meu primeiro ano. E aí um dia eu estava almoçando aleatoriamente com o Beto, com você e com a Priscila. Uhum. E eu tinha conhecido a Priscila por conta de uma outra pessoa. Enfim, e aí o Pablo olhou para mim e falou assim, rapaz, eu gostei de você. Você fala bem, eu vou colocar você para palestrar. Você palestra lá na CDL? Vamos ver. O menino só tinha cabeça, não tinha nem uma camisa que coubesse nele. Não. Né? É bem diferente de quando foi a primeira vez que eu vi você em 2019. O que eu vi naquele menino? Mas aí... Magrelo, cabeçudo. Você é visionário, Pablo. Falando sotaque carioca. Carioquês, bem pesado. Bem pesado. E aí entra uma questão do seguinte, né? Eu vejo que o empresário ele tem essa capacidade de olhar para uma fruta e enxergar a quantidade de frutos que são infinitos. Porque se você pegar uma maçã hoje e cortar ela deve ter uma média ali de 5 a 7 sementes, beleza? Só que quantos frutos aquelas 5, 7 sementes podem gerar?
Então, quando você olhou para mim e falou, Augusto, cara, eu vou abrir essa porta para você. Augusto, vou abrir essa porta para você. Augusto, vou abrir essa porta para você. Não, o Pablo chancelou Augusto? Vai. Só para entender. Esse nosso almoço foi em julho de 2018. Em agosto de 2018, dia 4 de agosto de 2018, eu palestro na CDL Jovem de Vitória. Eu fiz desse período, olha que loucura, de julho até 31 de dezembro, 53 palestras. Uau! 49 de graça? 49 de graça. Mas não importa, você está criando. 53 palestras, suas eu criei raízes. musculatura. Isso. Criei musculatura. Mas isso Treino. Aí eu te pergunto, eu não tenho como pagar o salário emocional do que o Pablo fez por mim. Porque em todo lugar que eu estou e eu tenho a oportunidade, eu honro o Pablo. Então, quando a gente consegue... E eu falo isso para todo mundo. Eu posso dizer assim, já dei o pontapé inicial para muitas pessoas. Graças a Deus, Deus me deu esse dom, sabe? De olhar para a pessoa e ver nela a capacidade de se desenvolver. Que legal. Isso é um dom. Eu tenho certeza disso. Inexplicável também, né? Eu também não sei explicar, mas é um dom. Como assim como foi com o Johnson. Né? Sim, Johnson eu vi incrível. o Johnson na praia vendendo trufa. Johnson, querido, tá? Você é um cara especial. O menino na praia, vendendo trufa. Você vê nele a possibilidade de ser um cara, um palestrante, um coach, e ele treinador. Incrível. É incrível. Hoje dá treinamento para um grupo enorme de... Para os grupos enormes de concessionária. Deixa o arroba do ação Johnson de vendas. Johnson Apolinário. Legal. O Johnson treinou uma equipe de um cliente meu agora. Treinou toda a minha equipe. Foi o primeiro treinamento da vida dele. Foi treinar a minha equipe. Uau. Ou seja, eu peguei ele na praia vendendo trufa e falei assim, cara, eu vi você um treinador. Eu quero que você vai treinar a minha equipe de venda. Eu quero que você vá lá para frente da minha loja. Eu quero que você leve as suas trufas. Você vai dar a trufa, você vai entregar a trufa para o cliente comprar um prato e um acompanhamento. Se ele comprar um acompanhamento junto ou uma bebida, você pode dar a trufa que eu vou pagar a trufa. Então você entrega a trufa de brinde. Mas eu quero que você fique do lado da minha equipe de venda, primeiro observando. Falei assim, primeiro você vai observar. Ele não conhecia nada de negócio. Falei, primeiro você vai observar como as meninas estão atendendo, como elas estão oferecendo. Você sabe muito de venda, então você só observa. Fica uma semana observando as duas equipes. Na semana seguinte, eu quero que você me traga estruturado o que elas precisam melhorar, quais são os pontos de melhoria. E ele me trouxe. Uau. Ele foi buscar, ele foi pesquisar, mas ele tinha um conhecimento dele de vendedor, ele sabia... De experiência, né? A experiência de venda na praia. Gente, se o cara tá vendendo no sol, calor, areia, com uma caixa pesada nas costas, com um sorriso no rosto, como que ele não vai vender no shopping, no ar-condicionado, com todo o conforto? Exatamente. Então, assim, e ele fez diferença na minha venda, naqueles meses que ele atuou aqui. Depois ele se aperfeiçoou, voltou um ano depois, botei ele para treinar minhas líderes. Falei, agora você vai treinar minhas líderes. E ele treinou minhas líderes. Então, assim, é um cara que se desenvolveu e foi buscar conhecimento, foi buscar se aperfeiçoar, foi buscar desenvolver e já deu palestra no Senac, hoje dá treinamento para uma rede de concessionárias enorme no Brasil, Minas, Espírito Santo, Bahia. Então, assim, fico felizaço, assim como fico com o Augusto e hoje onde ele chegou. Lá naquele início, há 10 anos atrás, um menino que, sinceramente, ninguém dava nada. Que maneiro isso. Não é verdade? E exatamente, assim, eu tô todo arrepiado aqui. E por que eu tô falando isso, eu né? me emociono, cara. Eu tô por que eu tô falando isso, eu né? sou muito emotivo. Porque você, empresário que está aqui nos assistindo nesse podcast Ponto de Negócios, aqui a gente vai trazer vida real, pô. Com certeza. Não é vida fake, assim. Eu era um cara que eu tive um êxito profissional enquanto atuava no varejo, fui empreender e não deu certo. Só que eu estava atento às oportunidades, eu estava atento às possibilidades. Então, assim, e hoje, de alguma maneira, eu e o Pablo, a gente troca muita coisa, troca muita ideia, né? Ele foi a pessoa que eu escolhi para almoçar antes de eu ir embora para São Paulo. Então, a gente tomou café da manhã junto, né? E a grande questão é o seguinte, o empresário ele precisa ter essa visão de olhar para a semente e enxergar a quantidade de frutos. Olhar os indicadores e falar assim, cara, peraí, eu acho que faz sentido. Eu acho que funciona. E mais do que isso,
é não focar no problema. Eu vejo que tem muito empresário, Vanessa, que senta no problema, pô. E aí, assim, eu lembro quando a gente viveu o momento de 2020, no auge da pandemia, a gente foi servir cantinha, pô. Cara, ninguém acredita, né? Mas assim, Como é que foi em isso? 2020, no início da pandemia, foi o início mesmo da pandemia, tava todo mundo... Estava ali março, abril, né? Tava todo mundo naquele Quando caos. o shopping fechou. O shopping fechado. Foi desesperador Eu- aquele dia. Desesperador. Aquele dia foi desesperador. Eu com 5 lojas fechadas, né? Principalmente as do shopping. Não sabia que rumo as coisas iam tomar. Bate um desespero no primeiro momento de como eu vou pagar minhas contas, né? Como que eu vou sair dessa? Mas obviamente estava todo mundo passando pela mesma situação. Mas novamente eu não tive medo. Novamente eu fui ousado. Eu vim para dentro da loja, trouxe minha equipe que aceitou vir trabalhar, porque nem todo mundo queria vir trabalhar. E tá tudo com bem. Medo, né? Porque Normal. era normal, todo mundo estava com medo. Mas aquelas que quiseram, eu fiz uma proposta, elas vieram trabalhar com a loja fechada para a gente vender o delivery já em abril. Mas antes do delivery, eu pensei nas pessoas de rua, aqueles que não teriam mais o que... Aonde que eles iam catar? Lata? O catador de papelão ia catar papelão de quê? Se não tem um comércio rodando, se não tem ninguém na rua, ele vai pedir dinheiro a quem? Ele vai pedir comida a quem? Então, naquele primeiro momento... Forte isso. Eu que poderia me fechar no meu mundo sofrido do coitado do empresário que não vai ter o que pagar, poderia ter me fechado nesse lugar, mas novamente eu falo, é dom de Deus, assim, as coisas vêm e acontecem. Eu fui buscar pessoas que queriam comigo participar desse movimento. Criei um voucher, esse voucher também tem ótimos parceiros aqui no shopping. Eu posso citar, por exemplo, o Juarez, que é um cara que eu tenho no coração, da Diniz, o cara virou amigo, porque é um cara que falou assim, Pablo, eu quero 100 voucher, porque ele queria doar os 300 pratos. Porque se ele comprasse, cada prato que ele comprasse, eu doava outro. Né? Legal. E ele, aliás, minto, a cada 2 pratos que a pessoa comprasse, eu doava 1. Então eu ia vender a preço de custo os 2 e, na verdade, ia doar mais 1. Ou seja, doava 3. Estava doando os 3. E a pessoa, o Diniz, o Juarez, principalmente, foi lá e comprou, foi o primeiro a comprar, comprou 100 vouchers e eu doei 300 marmitas. Legal. E busquei amigos na CDL que me ajudaram a distribuir, busquei o Augusto e busquei aqueles que conseguiam. E a gente ia para a rua. Eu tenho foto aqui no meu celular, no Instagram, abraçado, olha no meu Instagram, eu abraçado com a moradora de rua, no momento em que ninguém nem colocava a mão na outra pessoa, Sim. quanto mais um morador de rua. Então a gente estava abraçado, entregando marmitinha e ela agradecendo, porque a gente estava dando comida para ela naquele momento. E talvez a única daquela semana, a única daquela, for, né? se fosse. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar sempre para o coletivo, sabe? Sempre para o outro, porque tudo depois dali, as coisas se resolveram, as coisas caminharam, as soluções chegaram, as coisas acontecem. É a semente do bem, né? Semente do bem. E aí, a gente entrou nessa pauta porque a gente falou sobre o salário emocional, que é isso que faz as pessoas terem o turnover menor e automaticamente você ter operações mais saudáveis. O Tim Habeck fala no livro O Segredo da Mente Milionária que o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Quando você fala sobre o associativismo de eu preciso criar um ambiente onde seja bom para todo mundo, eu faço isso na minha casa, eu faço isso no meu trabalho, eu faço isso na minha comunidade. Né? Então, automaticamente, o empresário ele precisa entender assim, caramba, eu quero que o meu vendedor ele atenda melhor o cliente. Será que eu, empresário, estou cuidando desse colaborador? Será que eu, empresário, estou me importando com esse colaborador? Será que você, empresário que está aqui nos assistindo agora, você sabe o nome dos filhos do seu colaborador? É difícil, né? Por que eu estou falando isso? A pessoa precisa entender que você está se importando com ela. O colaborador ele precisa entender que, cara, peraí, hoje eu estou aqui, eu entrei na Agriletro para trabalhar com o Pablo e o Pablo vai me auxiliar a que eu realize os meus sonhos trabalhando junto com ele.
Isso diminui turnover, né? Muito, esquece. Quando eu contrato errado, eu pago 7 vezes o valor do salário do funcionário. A conta é essa. Sim. E aí, pô, você tem um trabalhão para trazer a pessoa certa. Por que você não vai cuidar? Tem um amigo nosso, em comum, que é o Diogo Robert, que fundou o PicPay. Eu falei, mano, eu trato ele assim, né? Eu falei, mano, como é que você fez para o PicPay se tornar o PicPay? Ele tem uma frase que é muito forte, que é: cuidem das pessoas que elas cuidarão dos seus negócios. Inclusive, Diogo Robert, queremos você aqui. Então, você cuida das pessoas. Rogério fala, né, o colaborador, ele tem que ser um torcedor, Torcedor da Tem. sua né? Ele tem que empresa. ser o torcedor do seu negócio. Então, é igual torcer num time, né? Então, ele tem que torcer por você. A dica que você dá hoje, para quem já tem loja, Aham. qual que é em relação a isso? Porque o que a gente vê hoje, o que a gente ouve de muitos empresários, Sim. é que a maior dificuldade é mão de obra. A gente sabe que Sim. sim, né? Existem diversos fatores. Diversos fatores. Mas depois que você pegou, depois o que você principal, contratou, assim, eu mantenho uma base forte, né? Ou seja, eu mantenho essa base de longos anos, né, comigo. Então, eles já conhecem os valores da empresa, a cultura, a nossa cultura. E, então, assim, eles continuam com isso, por esse salário emocional. É óbvio que tem pessoas que entram e saem, esses que chegam agora e saem, eu não tenho aquela conexão que eu tive lá atrás com os outros, que estava ali comigo no dia a dia. Mas você e tem eles os estavam mais disseminadores presentes. da cultura. Mas tem os disseminadores que Exato. são os líderes, né? Por isso essa base tem que ser forte. Então, assim, a dica é, o cara que tem muito funcionário, tem uma equipe muito grande, é óbvio que ele não vai conseguir saber, vai ter tempo e vai conseguir olhar olho no olho de cada um. Mas ele tem que ter essa pessoa-chave que Perfeito. seja a disseminadora, quem vai compartilhar essa cultura e os valores da empresa para a sua equipe. Então, você tem que ter alguém abaixo de você, no caso, uma gerente, uma supervisora, uma coordenadora, que esteja próxima do seu colaborador. Né? Perfeito. Um diretor do shopping, o diretor da Alus não vai estar aqui olhando no seu olho, né? E sabendo da sua Sim. vida, mas o seu superintendente sabe as suas dores, Exato. sabe a sua necessidade. Perfeito. Então, É isso. ele sim vai é que tem que na olhar. Então, tem escala. que ser uma escala. Né? Quer dizer que a gente é assertivo sempre? Lógico Não. que não. Mas A como gente não acerta empresário, sempre. tem que fazer o possível, Mas né? tem que fazer o possível e trabalhar com as pessoas certas nos lugares certos. Né? A gente tem que colocar as pessoas certas nos lugares certos. Você tem isso no seu coração, como você disse, foi um talento que Deus te deu, né? Quem não tem, porque é normal não ter, você indica contratar sempre um RH, o que que é? Assim, como é que Então, você... tem muitas empresas de recrutamento, né, que podem ajudar Treinamento. Você está dando de treinamento agora no shopping, né? Então, esse treinamento que a gente está fazendo foi muito com base daquilo que a gente pensou lá atrás, só que Sim. num formato agora de melhorar a experiência do cliente, trazendo esses colaboradores, e aí, novamente, eu pensando no coletivo. Vanessa sabe e o Augusto sabe, assim, eu estou presidente já há praticamente 8 anos da Associação de Lojistas. Senhor feudal aqui. Mas é porque faz, né? Mas acontece, isso. exato. E muito disso porque tudo que a gente foi fazendo ao longo desses anos, né? Quantos projetos a gente trouxe aqui para Nossa. Vários. dentro? O DLI, por exemplo, da CDL, que durante 3 anos foi aqui dentro e foi um sucesso. A gente tinha o café da manhã aqui, né? Lembra? O café Uma da vez por manhã mês, né? com empresários, que Isso. falava sobre saúde, sobre negócios, sobre networking, que a gente fez aqui dentro também. E agora veio esse projeto do Jornada da Experiência, Que legal. que eu trago pessoas para falar sobre crenças limitantes, que a gente falou nos últimos 2 encontros. Amanhã tem mais um, para falar com esses colaboradores, com os líderes dos lojistas do shopping. Então, assim, nós, obviamente, estamos trabalhando dentro do shopping, Perfeito. com os colaboradores do shopping, para trazer uma experiência melhor para todo o cliente que entra no shopping. E não é para o grileto só. É para o grileto, é para o girafas, é para o concorrente. Não tem esse negócio. Tem É essa. para o shopping. É para o movimento do coletivo para dar resultado para todo mundo, né? Exatamente. Se eu tenho um shopping cheio, que atende bem, que traz uma experiência positiva, é óbvio que minha loja vai vender mais. Augusto, você já ouviu falar em PDX? Que existe o PDV, que é o ponto de venda, e hoje estão desenvolvendo o PDX, que é o ponto de experiência. Aí. Boa. Que é boa. muito importante, que estamos falando muito isso enquanto a gente Nunca fala tinha de ouvido shopping falar center. no PDX, legal. É. Boa E dica. quando eu consigo, né, ter várias ativações e pontos de escuta,
dentro de todos e aí falando do universo shopping especificamente, né? E aí, assim, o lojista, o dono da loja, ele precisa se importar até se ele for numa loja e ele não tiver uma boa experiência, porque impacta diretamente o resultado dele, né? E eu vou direto, como eu tenho acesso a praticamente vai- todos os proprietários, eu sou uma Muito pessoa que massa vou o falar, PDX. sabe? Assim, eu vou levar até ele e falar, Perfeito. cara, aconteceu isso, isso. É um feedback positivo. Eu falo assim, as pessoas falam, é crítica construtiva. Esse negócio de crítica, para mim, já deixou de ser construtiva, não é crítica. Sugestões, né? É feedback positivo e feedback negativo. Ponto. Na minha cabeça é assim que funciona. Então eu dou um feedback para a pessoa do que está acontecendo. Se foi negativo, vou pontuar. Eu acho que isso não foi legal e tal. E também aceito e tenho que receber os feedbacks negativos do meu negócio. Perfeito. Porque é assim que a gente melhora, Evolui, né? constrói, né? E cresce. Agora, Pablo, vamos esquentar um pouquinho mais isso aqui. Eu quero que você diga pra gente assim, cara, qual foi o momento momento e agora, José? Você botou a mão na cabeça e falou, meu Deus do céu. E agora? Qual foi esse momento e como é que você superou ele? Então, esse e agora veio em 2021 para 22, sabe? Assim, no momento em que passa aquele boom da pandemia, Sim. tá? Passou a primeira onda, né? Passou a primeira onda, consegui superar, criei essa história do ticket, veio uma energia dentro, uma força dentro de mim que nem eu sabia que tinha, Uhum. né? Sei o que é. E busquei uma força que eu não sabia que tinha essa força e superei isso leve, de forma leve. Quando foi para 21 para 22 que veio a segunda onda, e aí já no final da segunda onda eu senti um baque. Esse baque foi o quê? Foi aquele cansaço emocional, físico. Perfeito. Porque a gente é ser humano, é ser né? humano, né? A gente Assim, é ser humano. As pessoas olham pra mim e acham que eu tenho cara de paisagem. Fala assim, nossa, você parece tão tranquilo, você parece que... Né, as pessoas não me conhecem na raiva. Eu sou dominante, gente. Dominante, quer fazer um negócio pra ontem, não tem muita paciência. Só vai. E vai, entendeu? Executou. Então, nesse segundo momento, nessa segunda onda, eu me vi dentro de mim, assim, uma falta de energia. E nem eu estava me reconhecendo. Uhum. Falei assim, cara, não sou eu esse cara apático? Não sou eu. Então, assim, eu me encontrei num lugar que é a minha zona de total desconforto, porque a minha zona de conforto, que não é conforto, é sempre me movendo. Uhum. E eu me vi num lugar que eu não estava me movendo, onde eu não estava tendo energia, força de vontade de fazer. Muito porque eu acho que eu gastei muita força em 2020 e início de 21, e aí chegou na metade de 21, essa força foi embora. Eu perdi essa energia. Então aí foi onde eu fui voltei para dentro de mim para buscar o autoconhecimento, para me dedicar a me conhecer, a entender os meus pontos de melhoria, onde que eu precisaria melhorar, buscar mais a intimidade com Deus, que eu falo muito com Augusto também. Sim. Sempre acreditei, sou cristão e católico, mas sempre acreditei muito em Deus e sempre atuei muito com os valores cristãos. Mas, durante um tempo, a gente deixa isso esfriar. Então, eu voltei a aquecer isso dentro de mim para trazer essa força de dentro. Porque eu acredito, e li há pouco tempo no livro do J.B. Carvalho, você já leu Metanoia? Estou começando a ler. Então, no livro do JB, ele fala sobre transformação. Eu li parte dele no ano passado, quando eu não estava bem de Você saúde, lembra né? Romanos 12, 2? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformáveis pela renovação da vossa mente, para que veja com boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Eu sabia que ele tinha decorado, senão eu ia ter que ler. Mas se não decorasse... né? Mas é isso. Essa mudança de mentalidade. Essa metanoia, essa mudança de mentalidade que veio nesse momento de baixa, nesse momento em que eu não estava me sentindo mais preparado. Perfeito. Ou seja, que eu estava me questionando como pai, como filho, como marido, como empresário, porque a gente se questiona o tempo todo. Com certeza. E quem é exigente, como eu sou exigente comigo, primeiro comigo. Então, eu primeiro me cobro muito,
para depois cobrar do outro, mas eu me cobro primeiro. Eu cobro uma excelência, tá? O que eu aprendi é deixar de cobrar cobrar a perfeição e cobrar a excelência. Porque a perfeição a gente nunca vai ser perfeito. Né? Uau! Né? Eu vou anotar essa aqui, tá não bom? cobre. Então, Né, assim, Vanessa? perfeito a gente nunca vai ser. Né, Eu aprendi Vanessa? eu mais uma cobro- coisa. Aprendeu. Ponto 20 Então, que eu já aprendi com o Pablo hoje. É. Eu busco a excelência. Então, a Perfeito. excelência é diferente de perfeição. E essa transformação que o JB fala no livro dele é exatamente essa transformação que vem de dentro. Porque transformar é de dentro para fora. E isso eu estou levando para a minha vida, assim, em tudo, sabe? Para quem eu conecto, com quem eu falo dessa forma. A transformação, ela vem de dentro para fora. Quando alguém quer trazer algo de fora para você, não é transformação, é conformação. Ou seja, você está conformado com uma manada que vai andando para um lado e você vai andando junto. E eu não quero ser, e nunca fui conformado com nada. Eu quero ser transformado, e essa transformação tem que vir de dentro para fora. Eu vou me transformar para transformar quem está do meu lado, para ajudar na transformação de quem está do meu lado. Então, muitas pessoas ficam planejando muito e não executam nada. Aí essas são frustradas, né? Sim. Planeja, sonho, e não executo nada. Esse aí vai ficar frustrado, fala no livro. O outro executa e não planeja nada. Esse aí vai ficar o quê? Exausto. É o cara que fica batendo martelo todo dia, mas não está planejando nada da vida dele. Então ele está exausto. E o outro é o conformado, que vai de acordo com o que a manada está indo. Vou para um lado, vou para o outro, vou. Aonde a onda me levar, eu estou indo. Esse aí é o conformado com o mundo. E eu não quero ser nem o frustrado, nem o exausto, e muito menos o conformado. Então eu tenho que buscar essa transformação, que está aqui dentro e que vai transbordar para fora a partir do momento que eu conseguir chegar nessa transformação. Que aula! Eu lembro quando você estava nesse período, você foi lá no escritório, eu lembro disso. Foi. Um tempo depois, né? Mas foi. Você foi lá no escritório e ver você falando, e com paixão, e por amor, com seus olhos brilhando. Brilho. Porque uma das coisas que eu tenho visto isso, né? Ontem eu estava até 1h da manhã com um cliente, porque ele não sabe o que fazer com o tempo que ele tem livre agora. É louco isso, mas a gente não está preparado para dar certo. Não está. Porque se a gente for parar para olhar, Pablo, só 6, 7, quantas empresas você tem hoje? 5. 5 empresas diferentes. Mas de operações rodando? Não, são 5 operações. 5 operações rodando, beleza. 3 de E alimentação. um novo negócio que está surgindo. 6ª aí. Vai ser a 6ª. O que acontece? Cara, tava tudo rodando. Tudo funcionando. E aí, se eu fico a vida inteira buscando um Olimpo, cara, quando eu chegar aqui, quando eu faturar tanto, quando eu tiver tanto de retirada, quando eu tiver o carro tal, quando eu tiver... Aí, você deu certo, aí acabou, então? E aí o jogo tá onde? Em eu aproveitar a jornada. É isso. Quando eu consigo entender que o meu jogo é muito mais de ser... Não é o fim. Não, é uma jornada que eu, até o meu último dia, eu vou estar buscando fazer essa construção. E aí ontem eu conversando com esse meu cliente, eu falei, cara, a gente fez aquilo que a gente desenhou há 6 meses atrás, que era organizar a tua empresa, colocar processo, mapear processo, treinar as pessoas, colocar alguém para fazer o papel tático, você ficar no papel estratégico do teu negócio. E agora você tem tempo para você cuidar de você. Por quê? O empresário ele precisa entender que ele é o maior ativo do negócio dele. 81% dos mais de 1.500 empresários que eu já atendi, 81% do problema das empresas está na cabeça do empresário. Olha isso. Então, quando o empresário tem essa metanoia, quando ele se entende, ele entende, cara, peraí, eu sou muito bom nisso aqui, eu tenho isso aqui de limitação, para dar o próximo passo eu preciso fazer isso aqui, eu preciso honrar a minha história. Uma das coisas que eu lembro que a gente falou, quando a gente conversou, eu falei, Pablo, olha para tudo que você já fez, mano. Cara, olha o cara incrível que você, tudo que você faz. Hoje eu valorizo muito mais a minha Isso. história, depois de entender tudo isso, eu valorizo muito mais a minha jornada, porque é o que o Augusto muito bem falou. A gente fica pensando só no resultado. Ah, vou chegar lá, vou chegar. Quando Sim. eu chegar lá, cara, eu não quero chegar lá
para ficar parado. Ou seja, eu quero continuar É essa isso, caminhada. é esse o jogo. É da jornada. Essa jornada ela é contínua, ela não para em nenhum momento. Eu vejo minha mãe, tem 74, vai fazer 74 anos agora, em agosto. Ela até hoje, ela se desenvolve, ela trabalha, ela gosta de estar com o cliente, ela gosta de atender o cliente. Ela precisaria estar ali na loja? Não. Não. Mas aí meu irmão às vezes fala assim, mãe, vai descansar, não precisa ficar na loja. Eu falo, não, deixa ela na loja. É a vida dela Mamãe também, é comerciante, gente. Mamãe tá ali no balcão desde que eu entendo por gente. Ela gosta do tete a tete, ela gosta do olho no olho, ela gosta de contato com pessoas. Você acha que ela vai ficar em casa, ela vai ficar o quê? Doente. Então deixa ela trabalhar. Não trabalha por necessidade mais. Não trabalha porque precisa ficar ali no balcão. Não precisa ficar ali 8 horas por dia. Mas que fique uma. Sim. Entende? Então, assim, é isso que eu penso. É óbvio que eu não quero viver naquela loucura que eu vivia 5, 6 anos atrás. São Então, fases da vida também, né? Elas fases da precisam vida. passar. Mas as pessoas hoje não querem nem viver essa loucura. Sim. Né? O empreendedor hoje, como a gente falou, abre um negócio, não fica um mês na loja, já deixa o negócio lá, principalmente Contratei um gerente. Contratei um gerente, deixa a pessoa lá e esquece o negócio. E o olho do dono é que engorda o gado, né? Muito, É isso? E deixa o negócio lá ao léu. Não delega. Delarga, né? Porque se delegasse, pelo menos, ia conferir o que estava delegando. Mas não, delarga e deixa o funcionário lá tomando conta da loja. De quem vai ser a cultura do negócio? De quem os valores as pessoas vão ter? Do gerente, não dele. Perfeito. Ou seja, a empresa não é dele. Ele tem um negócio que não é dele. E aí der errado? E se der errado, a culpa, quem vai sofrer as consequências é ele. O gerente simplesmente vai ser demitido, vai receber o salário vai e trabalhar em acabou. outro lugar e não vai pagar nenhum custo por isso. Agora, então, cara, para que você abre um negócio? Entende? Então é nesse lugar que a gente tem que cutucar o empreendedor. E aí a gente fala para empreendedor, desde lá da CDL, no associativismo, eu venho falando com empresários ao longo desses anos todos, aqui no shopping. Chegou a hora da gente levar isso à vera. Vamos levar. Porque esse é um dos propósitos. Esse é uma das metas que eu tenho. Uma das coisas, assim, Vanessa, que eu sempre bati no Pablo, e eu posso falar que eu bati, que eu sempre falei, cara, você é muito foda. Você é um cara que consegue passar a informação de maneira muito clara. O associativismo, ele te forjou. É um líder, né? É um líder nato e é um líder de movimento, é um líder de transformação. E aí eu podia ficar falando aqui de tudo que você fez no associativismo, só que... Para encher minha bola, vou sair daqui com a bola cheia. Não, cara, eu tô falando a verdade, pô. Não, eu tô tratando até essas crenças de merecimento. Então, tá? se verdade, respeita. Não merecimento, se né? Respeita, se respeita. Fazer a sessão do descarrego contigo vai dar tudo certo. O que acontece? Só que agora é a hora disso virar um negócio. Eu cobro do Pablo há muitos anos. Pablo, cara, você tem que abrir a boca. Você está ajudando a fulana de tal há tanto tempo, olha como é que está o faturamento dela, depois das suas orientações, depois dos seus direcionamentos. A gente precisa de caras como você. Já comecei, já coloquei em prática muito do que a gente foi conversando, eu fui colocando em prática e já tem assim... Qual é a cena dos próximos... Qual o próximo grande ato de Pablo Vitorazzi? Você quer que eu dê spoiler? Eu quero, lógico. Pô. Na verdade, eu vou me colocar nesse lugar, sabe, de mentorar empresários que estão ou começando o seu negócio, ou que estão com o negócio estagnado, e vou ajudar ele aí a um próximo nível. Ou seja, trazendo tudo que eu já desenvolvi ao longo desses anos, trazendo tudo que eu aprendi ao longo dessa vida de empreendimentos, de negócios diferentes, para trazer esse know-how para essas pessoas. Ou seja, eu vou facilitar a caminhada daquele que estiver disposto a fazer, né? Eu digo o seguinte, não vou entregar a receita de bolo, porque não existe. Não existe. Não existe receita de bolo. E eu também não vou pegar na mão do cara para fazer por ele, porque também não é assim que a pessoa evolui. Se cresce, né, Pablo? Se cresce, mas vou facilitar com todo esse conhecimento de todos esses anos, de tudo que eu busquei me desenvolver, para que essa pessoa consiga ter um caminho mais fácil e chegue no lugar aonde ela quer chegar, ou melhore a sua jornada de forma mais tranquila, né? Consiga alcançar os seus objetivos de forma mais leve, com soluções que a gente vai trazendo dentro desse... Eu estou extremamente feliz mentoria. com isso, de verdade, porque eu sei o cara genial que você é.
E isso vai ajudar muito, né, Vanessa? Vai ajudar as Sim. pessoas. E sabe o que é mais interessante? Porque nós estamos num podcast ponto de negócio. Exato. E o Pablo hoje vai se tornar um ponto de negócio, né? Exatamente, exatamente. O shopping hoje é um ponto de negócio e hoje a gente traz a primeira pessoa aqui que é o próprio ponto de negócio, né? Ambulante, né? Ambulante, É sim. isso. Então as pessoas podem te procurar, é isso? Pode falar com as pessoas. Como é que elas fazem para te procurar? Como é que é? Se elas quiserem abrir uma loja em shopping, você pode ajudar? Como é que é isso? Com certeza. É, Já ajudei muitos de forma espontânea, de forma gratuita. Só que isso tem que né? virar negócio. Só que agora vai virar virou um negócio. Isso, né? Então, como o Augusto sempre me cobrou muito e eu sempre me doei muito para você não faz nada a meio, né, cara? Não consigo fazer pela metade, né? mas agora sim virou um negócio. Então eu estou reservando espaços na minha semana exatamente para atender essas pessoas que querem abrir um novo negócio, que têm um negócio, mas não conseguem alavancar, que não conseguem uma solução, não conseguem sair da estagnação. O cara está estagnado, ou seja, a tendência dele é morrer. Porque se ele está parado no mercado, a tendência dele é decrescer, decrescer e cair. Até falir. Então, precisa de uma visão nova, precisa de um movimento novo, e aí eu tenho certeza que com todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, eu consigo fazer ele chegar nesse novo lugar. E você já provou por A mais B aqui que tem experiência. Nossa, esquece. Isso eu não tenho dúvida, sabe? Eu tinha sempre dúvida quanto ao formato, por isso nunca tinha me colocado nesse lugar. Mas agora já consegui estruturar esse formato. Perfeito. E entendo como que eu tenho que levar as pessoas a esse lugar, que elas vão chegar de forma mais fácil, através de uma trilha que eu já trilhei. E como elas falam com você? Pode chamar no Instagram, Pablo Vitorazzi, né? E lá tem os links que as pessoas podem me acessar. Aqui na descrição do vídeo também no YouTube tem todos os links do Pablo. Agora, Pablo, diz o seguinte, cara. O que o Shopping Vila Velha representa para você? Cara, representa um crescimento profissional, assim, como empresário, muito grande. Porque eu nunca tinha entrado num shopping como negócio, né? E estar num shopping tem muito mais exigências, né? Umas exigências que lá obrigou fora... a profissionalizar mesmo. Exatamente. Ou seja, eu tive que me profissionalizar. Eu tive que entender mais de contrato. Eu tive que entender mais de procedimentos que os shoppings exigem, né? Eu tive que entender mais dos processos que envolvem uma grande cidade, que é uma grande comunidade, que é o shopping. É um bairro, né? É um bairro praticamente... A gente fala que é uma cidade mesmo. Uma cidade, a gente vai passear na rua, mas nossa rua tem ar-condicionado. Então, assim, bom, conviver com isso tudo e ainda ser prefeito dessa cidade, que é o síndico, né? Eu no começo tomava muita porrada. Nossa, pelo shopping. Eu falei, gente... Você apanhava dos dois lados. Eu não Você apanhava do shopping e do lojista. Eu não sou culpado disso. Desculpa qualquer coisa, viu? Mas já tomei muita porrada, a Vanessa sabe. Porque eu era o para-raio desses problemas, né? Mas sempre soube lidar bem com isso. Então, sempre fiz, ao contrário de criar um muro entre o shopping e o lojista, eu quis criar uma ponte. E conseguiu. E foi essa ponte que fez, eu tenho certeza, a aproximação do shopping dos lojistas, e que é o único, eu posso dizer com toda certeza, porque eu estou em todos os outros shoppings praticamente, o único que tem essa conexão. Não estou puxando sardinha, mas eu falo em todo o coração porque eu vendo isso lá fora. Quando eu falo para quem quer empreender, eu falo empreenda no Shopping Vila Velha, porque eu tenho certeza que lá as pessoas se conectam. Você consegue contato com o superintendente. Se eu quiser tomar um café com ele para trocar uma ideia, eu vou marcar, vou tomar um café com ele. Não é porque eu sou o presidente, é porque eu sou lojista e ele me respeita, ele me ouve. Então, aqui é o único shopping do estado em que as pessoas, pelo menos, são ouvidas. Lojistas são ouvidos, são recebidos. Isso devia ser o quê? Obrigação. Se você tem um cliente, você visita seu cliente? Não visito. Como que você quer ter um cliente satisfeito, que está ali no seu negócio, você não visita ele? Então, assim, não é puxando sardinha, mas eu sempre falei muito bem do Shopping Vila Velha nesse sentido. Você, na verdade, expôs a realidade, né? Por você estar em outras operações, né, Pablo? E sempre vai ter divergência? Vai. O lojista
pode ter uma divergência com o shopping com o lojista, isso aí nunca vai deixar de existir. Mas o importante é que a gente tivesse uma harmonia para todo mundo, pelo menos, buscar Perfeito. o mesmo senso comum, que era a experiência para o cliente. Então, assim, Perfeito. o quão mais fosse importante a gente se conectar, a gente traria uma solução melhor para todo mundo. Eu sempre busquei essa ponte, tá? Eu nunca crio muros. Eu não gosto de criar barreira, inimizade. Não tem inimizade com ninguém. Se alguém se acha acha que é meu inimigo, ela tá achando sozinha, porque eu não tenho inimizade com ninguém. Agora, Pablo, pra gente encerrar, cara, eu quero que você olhe para essa câmera aqui e essa é a mensagem que você vai passar para o mundo inteiro. Que mensagem é essa, assim? Pode olhar para a câmera. Olha, o querer tem que ser um querer ardente, ou seja, eu quero ardentemente fazer aquilo, ter um propósito ardente por executar, por fazer, por entregar. E essa ousadia minha sempre foi de querer ardentemente, sabe? Acho que a palavra certa para a minha vida é querer ardentemente a fazer a diferença na vida das pessoas. Que isso! Um Tocantins inteiro, porque só palmas já é suficiente. Exatamente. Parabéns. Ó, você que ficou aqui até o final, eu tenho certeza absoluta que esse ponto de negócio, você teve um verdadeiro MBA aqui, e aí um MBA realmente com Da prática, né? Não é teoria. De tudo e trazendo fundamentação teórica. Eu posso citar 4, 5 livros que você utilizou aí para fundamentar academicamente tudo que você falou. Então, tudo que você vive na prática, ensina na prática, é a teoria. Estou feliz demais, cara. Muito! Primeiro que você está aqui junto comigo. Segundo, da gente ter começado com chave de ouro, assim, né? O povo geralmente fecha com chave de ouro. A gente começou com o pé direito. Com o pé direito, com os dois pés direitos. E eu fico honrado de ter sido esse primeiro convidado, esse primeiro empresário do shopping a falar. Acho que eu fico muito honrado por isso. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Augusto, por ter lembrado. E estou à disposição. Vamos para cima. Pessoal, muito obrigado. Na próxima semana vai ter um outro MBA para você. Então siga a gente, compartilha nas suas redes sociais, marca a gente que a gente quer compartilhar com você. O meu Instagram é @AugustoCarraraOficial. Da Vanessa, qual que é? Vanessa Ferrari P. É isso. E siga o Shopping Vila Velha nas suas redes sociais também. Valeu? Muito, muito, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau.